Boa noite, professor Thiago. Começando aqui o primeiro capítulo, né, do livro que eu estou resumindo, que ele fala sobre as workhouses. Esse primeiro capítulo ele serve mais para dar um contexto histórico, né, que ele vai contando a história de como que foi surgir, por que originou as workhouses. Ele começa lá de quando os camponeses começavam a ser expulsos do campo, porque vinha gente e tomava na força, e essa massa de camponeses que vinha do campo ia para a cidade em busca de trabalho, mas aí às vezes não achava trabalho ou acabava roubando para sobreviver, se tornava o vagabundo, né? Que era o cara que não trabalhava. E aí, para resolver essa grande massa, porque naquela época praticamente não trabalhar era considerado crime, né? Até prostituição não era considerado trabalho, e aí também era crime quem não trabalhava ou quem se recusava a aceitar trabalhos com um valor muito baixo, também era considerado crime praticamente na época. Aí pegavam essas grandes massas, né? Levaram lá para aquele castelo, que eu esqueci o nome, mas foi o primeiro lugar lá que fizeram, foi um castelo de um rei. Fizeram aquilo lá praticamente no que era a workhouse da época, que era um lugar que ele servia para ele disciplinar a pessoa, para ela. Ele fala disciplinar, mas praticamente era só para a pessoa não cometer mais crime, né? Para ela ser punida por ter cometido um crime e para ela trabalhar praticamente gratuitamente para o Estado. Ela recebia só o sítio para sobreviver. Ela não era bem remunerada, né? Quando ela estava dentro do presídio. Isso aí eles fizeram com... Bom, o real intuito, né, que dá para entender no texto, é que na verdade eles só queriam uma mão de obra barata. Tanto que era dado na época, como eu falei anteriormente, que a pessoa era crime ela não trabalhar, né? Aí ela era levada para a workhouse onde ela era forçada a trabalhar. E também era crime a pessoa não aceitar qualquer salário, qualquer dinheiro para trabalhar. Um salário que não dava nem a condição dela poder ter uma vida digna, minimamente digna, ou poder prover a própria subsistência, não era permitido na época. Se ela fizesse isso ou recusasse, ela também podia ser presa por isso. E tudo isso porque na época o que se passava? Passava a época da industrialização. Então, o crescimento de várias indústrias, precisava cada vez mais de mão de obra, né? E para poder fazer a maior extração possível da mão de obra pelo menor valor, criava-se isso, né? A workhouse ela servia tanto para fornecer uma mão de obra barata, meio que instruir também a pessoa para ela poder trabalhar. E aí o que acontecia? Juntava os dois fatores que eu falei. A workhouse, a pessoa trabalhava quase de graça, né? E quando ela saía de lá, se ela não aceitasse qualquer proposta de emprego, ela podia ser presa de novo. Então criava-se esse vício, né? Ela trabalhava de graça, saía de lá, se não aceitasse, voltava para trabalhar praticamente de graça, né? Só para poder viver, comer e dormir, provavelmente. Eu não falo o valor, não sei, não saberia dizer o que a pessoa conseguia fazer com aquele dinheiro que ela recebia, né? E aí voltava, se não aceitasse um trabalho bem barato também, ela era voltar para a prisão. Ou seja, era tudo ali meio que para beneficiar aquela indústria, a indústria de manufaturas e etc. E aí o capítulo fala disso, como surgiram, que foram expulsos pelos senhores de terra, etc. Aí o caráter também de colocar medo, e não tem muito mais o que se falar, né? E deixa eu lembrar aqui mais alguma coisa. Deixa eu pausar aqui pra eu reler, ver se eu deixei passar alguma coisa. Bom, eu dei uma relida aqui e realmente não faltou muita coisa não. Esse capítulo ele é bem breve, ele só traz muitos detalhes, mas só reforçando aí a ideia de que o trabalho forçado na workhouse ele servia para intimidar a pessoa para ela aceitar um trabalho mais barato possível e ficar esse ciclo assim, porque existia medida lá um salário máximo pelo qual a pessoa não podia recusar, sei lá, tipo, se eu te oferecessem R$ 1.000 de salário, você não pode mais recusar. Se eu oferecer menos, né, isso eu não deixei muito claro, sei lá, oferecer 800 e o máximo que ela não pode mais recusar é a partir de 1.000. E aí criava-se essa mão de obra barata, tudo voltado para a indústria manufaturada da época.
E é isso.